E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Caio Albuquerque aqui na área. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conecta Cristão. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, ele que vem trazer um testemunho para nós de transformação. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Tadeu Campos. Pode se apresentar para o nosso público aí. Obrigado, Caio, pelo convite, viu? Boa noite a todos, a paz de Cristo. Que esse momento aqui de mesa venha ser um momento edificante para a glória de Cristo Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. A gente conversou um pouco antes de começar aqui. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quando foi que você conheceu a Jesus Cristo? Bom, eu estava com 28 anos, porque eu vivi 16 anos no mundo, né? Eu comecei a beber, eu tinha 14 anos de idade. Então foi todo um processo, né, que eu tive no mundo. Aí aos 28 anos de idade, eu estava tomando banho no trabalho e eu senti uma voz falar comigo. Primeira vez, falando assim para mim, vim para Goiânia. E aí eu fiquei com aquilo na mente, vim para Goiânia. Foi um processo que eu não entendi até então, mas hoje, tendo um pouco de discernimento, eu via que Deus já estava cuidando, né? Trabalhando na sua vida. Sim, porque eu pedi de uma certa forma, eu não estava suportando aquela vida de bebida, de droga, né? Eu falei assim, pô, meus irmãos estão tudo bem e eu tô nessa vida aqui. Foi onde eu vi ali Deus me chamando já para algo, né? Top demais. E quando foi que você realmente se conheceu? Você falou com 28 anos. Como foi esse processo? Que você estava no mundo há 16 anos, entendeu? Então, você teve esse encontro com Cristo, teve o primeiro amor, que a gente chama, com Cristo, nos 28. Como foi o seu tempo de transformação para você largar as coisas que você fazia no mundo e estar seguindo o caminho do Senhor? Certa vez eu estava trabalhando numa transportadora e eu bebia muito. E chegou uma situação assim que um rapaz falou para mim assim, o que você vai fazer agora? E aí eu não sabia. E o meu chefe falou assim, ó, você precisa de ajuda. E nesse lugar que eu estava, eu conheci um pastor, fundador de uma casa de recuperação chamada Projeto Emanuel, que chama Deus Conosco, né? Sim. E era para mim ficar 3 meses nessa casa, para ser liberto do álcool ali. E aí eu acabei ficando 3 anos. Desses 3 anos foi Isso a partir dos 28 anos. a partir dos 28. Então Entendi. Deus já sabia que eu ia passar ali naquela casa de recuperação. Top demais. Esse rapaz é o Manuel ou é o Projeto Emanuel? Projeto Emanuel. Projeto Emanuel. Quem foi que chamou você para esse lugar? Deus, ele criou conexões, né? Eu tava morando em Campinas e aí, através do meu trabalho, eu fui para Guanabara. No Guanabara, eu conheci pessoas que me levaram para a igreja do Campo de Campinas, onde o pastor dirigia lá, né? O presidente do projeto. E a esposa dele falou assim, Tadeu, você poderia passar uns 3 meses no projeto para se libertar do vício de álcool, né? Eu falei assim, beleza. Aí, desses 3 meses, foram 3 anos. 3 anos. E vivendo diversas experiências lá dentro. Porque esse projeto em si, de libertação, ele traz um confronto com a nossa carne, né? Sim. A gente está acostumado a viver de uma forma liberta, fazer o que quer. Chega lá dentro, você tem regras, você tem período de culto, de estudo bíblico, né? Então, mexe muito com a gente, com a estrutura. Entendi. Para você hoje, como é que você se sente? Como é que você viu o Tadeu ali nos seus 25 anos até os 28 pro Tadeu que é hoje? O que você... Imagino que você percebe uma diferença que Deus fez muito... Diferença não, uma transformação realmente que Deus fez na sua vida. Como é que você lida com isso quando você pensa sobre isso? Caio, hoje é só agradecimento, porque quando você tem a convicção que você vivia nas trevas, num lamaçal de pecado, e você vem para a luz, né? Não que as coisas vão melhorar 100%, porque Jesus fala que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente venha ter de bom ânimo. Só que o suporte que o Espírito Santo de Deus nos dá, a paz, a sabedoria para lidar com situações do dia a dia, é algo assim fora do normal. Então só gera gratidão. A todo momento você fala assim, Senhor, obrigado, muito obrigado. E você começa a propagar isso, né? Você vê ali, através de uma visão espiritual, a necessidade das pessoas experimentar isso também, né? Elas têm esse direito. Só que aí Deus vai criando o quê? As conexões, né? O network, ele fala, não, vou levar ele em determinado lugar, ele vai conhecer tal pessoa, ele vai dar o testemunho dele. Às vezes o Espírito Santo vai te usar ali numa revelação para quem crê, né? Quem não crê,
ele vai ser convencido quando a revelação se cumprir. Sim. Então, é algo assim que não tem nem... como se diz, não tem nem explicação, não tem definição assim, mas é muito bom, é maravilhoso. É algo assim que é um gozo incomparável, cara. Sério mesmo. Eu imagino. Você comentou sobre revelação e eu queria cair num assunto sobre chamado. Quando Deus foi trazendo você para o caminho dele, o que você foi entendendo sobre o seu chamado? Porque, assim, hoje muitas pessoas, muitos jovens que estão no mundo, quando aceitam Jesus e se batizam, elas têm certa dificuldade de descobrir o chamado, o propósito e a missão que tem que fazer. Como é que foi para você descobrir o seu chamado, tá alinhado, começar a se alinhar com o seu propósito? Como é que você foi entendendo, tendo esse discernimento? Você, tipo assim, jejuou mais, orou mais? Qual o caminho que você dava a uma pessoa que quer entender esse chamado, esse propósito, essa missão? O principal fator para você entender o seu chamado é jejum e oração. O Evangelho de Mateus 6,6 vai falar: entre no teu quarto, no secreto, fale com o Pai, que ele vai revelar. E como eu tinha muita dúvida, eu orava bastante. Não sabia orar, mas orava. Falava assim: Deus, me mostra qual é o meu propósito. E nesse ele ensina a orar também, né? Ele fala, não seja como os hipócritas que eles oram na sinagoga querendo prestígio e atenção. Sim. Também não seja como os pagãos, repetindo, porque o teu pai sabe ter necessidade. Ele, nesse Evangelho de Mateus, ele também ensina a orar. Então, para você foi isso, a oração, porque a oração, ela cria uma intimidade com Deus. Cria. Como a gente é amigo aqui, se a gente conversar todo dia, a gente vai ter uma intimidade muito grande. Entendeu? Então, a oração, ela realmente traz isso. Então, através da oração, você foi descobrindo qual é o seu chamado. Entendendo. E hoje ele é bem mais específico, né? Às vezes, você tem um chamado pastoral ali, né? Para cuidar de pessoas, mas no caso o meu é justamente para perdidos. Se você pegar ali Paulo... Seu chamado é para essas pessoas. Para perdidos. Por exemplo, eu passei 3 anos pelo Emanuel, mas eu passei mais 3 anos em outra casa e passei um tempo num projeto de prevenção. Uhum. Então, hoje, que eu já sou convencido pelo Espírito Santo de Deus acerca do meu chamado, seja tanto para perdido ou não. Porque hoje a gente tem uma atuação ali na igreja que eu estou em Anápolis, com muitos perdidos, às vezes em situação de rua e tudo, vício, que a gente encaminha para uma casa de recuperação. E também aqueles que vêm, que às vezes o problema é o quê? É uma depressão, né? Qualquer outra coisa, um trauma, que ali através de um acompanhamento, oração e jejum, ela vai haver o quê? Cura, libertação, e ela vai começar a cumprir o chamado dela. Eu já estou cumprindo o meu, né? Às vezes com os perdidos, às vezes com o pessoal, e aí a gente encaminha essa pessoa no caminho que é Cristo Jesus, até ela ser convencida, né? Como a gente foi convencido. E hoje a gente exerce o nosso chamado, sendo luz. A gente foi chamado para ser sal e luz desse mundo, entendeu? Exato. E qual foi, para você, assim, a maior experiência que você teve com Deus? Que você realmente olhou e pensou, nossa, realmente Deus está movendo minha vida. Eu tinha tudo para ser ateu, né? Eu nunca gostei de estudar, mas depois que eu comecei a estudar as escrituras, eu comecei a ter amor e vi a diferença do intelecto natural para a sabedoria, que a palavra dá. Sim. E aí, mas a maior experiência que eu vivi foi sentir um pouco da glória de Deus, o poder de Deus. Que eu estava numa igreja, já estava finalizando o culto, e a filha do pastor foi fazer um louvor, nós lá na frente do altar. De repente, eu fui tomado por algo que a estrutura óssea veio ao chão, mas eu não senti dor. Mas a única coisa que eu conseguia manifestar era um choro e muita gratidão. Só que naquela época eu não tinha nem a metade do discernimento que o Espírito Santo de Deus me deu. Então já vivi de novo essa experiência e vi que é algo assim incomparável, né? E isso é uma coisa muito individual. Às vezes você vive no seu quarto, você vive aonde Deus quiser manifestar. Mas essa foi uma das mais poderosas, que você sentiu ali o poder do Espírito Santo. Impactou, me tirou qualquer dúvida. Porque assim, a gente no nosso intelecto natural, dentro do nosso conhecimento, às vezes acadêmico e tudo, a gente tem uma certa resistência com as coisas de Deus, porque você não vê. Aí Deus, ele se manifesta através de vista, assim, quando você tem visão aberta, você vê anjo, você vê demônio, você tá entendendo? Mas agora, quando você sente algo, assim, Deus falando com você, como eu senti antes mesmo de ter discernimento ou de ser batizado, foi quando a voz, que hoje eu creio que é o Espírito Santo, falou assim, vai para Goiânia.
Aquilo que eu não vivi em Brasília, que tentaram me levar para a igreja, o propósito era eu me converter aqui, entendeu? Então hoje você atua aqui, ajudando essas pessoas, esses perdidos e pessoas que também que vão Sim, até que você. cruzam, né? Seja nas redes sociais, seja... Inclusive, foi a forma que a gente se conheceu, né? Sim, exato. Que eu Exatamente isso. procurei o seu trabalho aqui e ali Deus tinha um propósito, né? Não era algo só, talvez, profissional e tudo, né? Tinha um propósito da gente se conhecer, entendeu? Claro. Você acredita que, assim, eu comentei com uma pessoa e eu falei, cara, quando eu comecei a pensar no projeto, o Conecta Cristão, tipo assim, apareceu muitas pessoas, sabe? Meio que confirmação, foi aparecendo. Assim, velho, tipo assim, é alguma coisa, é pra eu fazer esse Sinal, negócio, né? entendeu? Tanto é que muitos dos que eu já convidei pra vir pra cá, como você, foram pessoas que vieram através disso e que, tipo assim, até então não tinha sido criado nada, mas ali numa conversa que a gente teve muito boa e tudo mais, e Caio, vai, eu te liguei, e aí, tudo bem e tal, conversamos e estamos aqui hoje. E o que você falou realmente é muito, muito, é Deus mesmo agindo, como você falou, criando conexões de diversas formas que a gente nem imagina, entendeu? Eu sou muito grato pela sua vida, muito grato Amém. pelo que é, pelo seu testemunho que você está contando. Mas hoje, como é que tu consegue passar isso para os jovens ou para esses perdidos? Porque essas pessoas perdidas, elas não sabem que elas estão perdidas. A maioria não sabe. Verdade. Ou se sabe, ela não quer sair. Isso a gente vê, entendeu? Isso a gente vê. Como é que tu consegue, na real não é você, mas como é que você consegue passar essa mensagem? Deus fala com você e fala, olha, vai nesse aqui, olha, vai nesse aqui, olha, eu quero esse aqui agora. Como é que você entende e consegue, tipo assim, pegar essa ovelha e trazer ela pro caminho do É Senhor? uma junção de acontecimentos. Há diversos dons, né? Lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar. E dentro desse dom de visão, de sabedoria e dom da palavra, quando eu começo a conversar com uma pessoa, eu começo a sentir coisas e começo a ver coisas que está acontecendo ou que vai acontecer. Seja no sentido de pecado, seja em alguma coisa. É uma coisa assim que no âmbito natural você nem acredita. Você fala assim, você fica até preocupado. Você fala assim, o que é isso, né? E aí, quando você tem o discernimento, você aproveita a oportunidade e passa para a pessoa. Só que você vai passar de uma forma bem sutil, bem, como se diz, bem clara, bem simples. Porque quem tem discernimento espiritual discerne as coisas espirituais e natural. Então dá para passar com um pouco de embasamento bíblico, algumas coisas. Isso gera um impacto na pessoa, gera uma curiosidade. A pessoa fala assim, mas como é que esse cara sabe? Aí vai gerando o quê? Aquilo que você falou, relacionamento. Você vai falando, ó, Deus me revelou, mas aí a gente vai orando. Porque assim, ninguém digere tão rápido essas coisas. Não digere. Muito difícil, né? Muito difícil. Porque você Tem que ter não... muito tempo, muita energia. Ou às vezes até Sim, assim mesmo e assim, às vezes pode ficar sobrecarregado, algo do tipo. fica e aí você não quer. Porque isso aqui, ó, se você vai com muita sede, aqui tem um versículo que fala assim, se achastes mel, comeste somente o que te satisfaz. Provérbios. Então, por exemplo, quando tudo que você faz demais empapuça. Lógico que aqui não vai te empapuçar, só que vai te criar um limite, porque talvez você está com uma ganância muito grande ali. Talvez você vai exercer o chamado de forma diferente. A bênção se torna uma maldição. Porque quem serve a Deus está sujeito a, a cair, a voltar a servir também o inimigo, sabia? Com muito mais Não, sim, intensidade. sim. Aí, então, você tem que ter essa temperância, essa vigilância. Mas o segredo é esse. Você viu alguma coisa, você não tem certeza, você ora, você fala assim, pai, se realmente eu vi isso e o senhor tem um propósito, me dá um sinal. Aí ele te dá. Quando ele te dá um sinal, você aborda a pessoa. Você fala, ó, eu tive um sinal assim, 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 eu vou fazer uma oração para você, vou te deixar tal versículo. Passando um tempo, que é um tempo determinado para tudo, de alguma forma você vai ser convencido, vai entrar em contato e isso vai testificar. E Cristo vai ser glorificado. Sim. Entendeu? Porque o nosso propósito é isso. A gente é ferramenta. Entendeu? Antes mesmo de adquirir esse conhecimento, cara, eu só falava asneira, só falava besteira, sabia? Antes de ter uma renovação da mente, antes de ter um coração transformado, entendeu? Os assuntos não eram os mesmos assuntos. Era só relacionado à mulher, à farra. Tanto que eu vivi isso com muita intensidade. Então eu tinha que viver as coisas de Deus com muita intensidade.
Apesar da gente, às vezes, ser taxado de religioso, né? Mas há uma diferença entre o religioso. A pessoa, pelo mínimo discernimento que ela tem, ela sabe discernir se a pessoa está sendo, como se diz, é um falso mestre ali, alguma coisa, entendeu? Quem vai convencer é o Espírito Santo. Sim. A gente sabe o limite. O Espírito Santo vai falar assim, ó, cessa. Daqui eu entro. E aí, é que nem eu costumo falar, conta-se os dias, né? Porque o Kairos é diferente do Cronos. Aqui a gente tem o cronômetro, tem tudo, mas o de Deus pode ser daqui meia hora, amanhã, depois, entendeu? Mas você vai ser convencido, porque tem um propósito nisso. Que ótimo, que ótimo. Entendi, sim. E hoje você atua como lá na sua igreja? Eu passei por diversas igrejas, né? No campo de Campinas, eu fui para uma igreja pentecostal, onde eu fui consagrado a presbítero. E se você for olhar à luz das escrituras, um presbítero tem muita responsabilidade. Só que nessa igreja onde eu entrei agora, a Oliveira Church, eles trabalham de uma forma diferente. A visão lá é celular, mas o que eu achei mais interessante foi a forma que eu fui tratado. Passar por liderança de célula, passar por encontro, e hoje está atuando, ajudando meu líder lá em Anápolis, sabe? Então, é uma experiência nova, bem nova, mas assim, bem interessante, porque a maioria do público lá é da onde, os membros, é da onde eu e meu líder saiu, né? Eu saí do álcool, da droga, da prostituição, de pequenos furtos, mentira, meu líder saiu de torcida organizada, entendeu? E hoje tem uma atuação, segundo as palavras liberadas pela nossa liderança, que vem de Deus, e estamos vivendo isso aí, cara, de uma forma assim que, sabe? Que ótimo. Poderosa. Que ótimo. E hoje na sua vida, assim, se passou por essa transformação, certo? Essa transformação que se tá falando aí realmente é uma transformação que Jesus faz na vida do próximo. Faz. E se a prova vida disso está aqui na minha frente. E assim, tem pessoas hoje que olham para as situações delas e olham para os pecados que elas já cometeram, olham para as coisas que elas já fizeram e falam assim, não tenho mais jeito. Então, que tipo de mensagem você pode passar aqui pra gente, para essas pessoas que olham para dentro de si e falam, não, o Senhor não vai me aceitar? A Bíblia fala assim, que enquanto há vida, há esperança. Eu também tinha essa convicção que para mim não tinha mais jeito. A minha família falava assim, pro Tadeu é cadeia ou morte. Só que Que é um ditado que todo mundo fala para todo quem... mundo fala, para quem tá nessa vida Ou senão promíscua, só Jesus salva. ou só Jesus. Exatamente. E literalmente Jesus salvou minha vida, Claro. transformou, né? E a pessoa tem que dar o primeiro passo. Você vai pela fé. Porque, assim, Deus tem diversas formas de te abordar. Diversas mesmo. Diversas. Ele é muito estratégico. E geralmente as pessoas que ele tem colocado, elas vêm com aquela história natural que envolve ali um reclamar sobre isso, aquilo, outro. E às vezes elas acham que a transformação de Deus na sua vida vai ser só financeiramente. Não é. Primeiramente, ela é interna, né? Depois, ela vai para a externa. Muda aqui dentro, começa a mudar as suas vestes, começa a mudar a sua fala, seu jeito de olhar, de pensar, porque seu pensamento só está lá em cima. Ele traz, sim, uma certa prosperidade, mas a prosperidade maior que Deus traz é espiritual. Então, as pessoas, elas veem que você é cheio de Deus. O propósito de Deus é isso. Ele te pega como um vaso, te quebra, você passa todo um processo, aí você se torna cheio para transbordar na vida das pessoas. Sim. E geralmente gera esse impacto. As pessoas, às vezes, né, não acreditam, mas é que nem eu te falo, Deus, ele é estratégico. Ele mostra coisas que a pessoa acha que só no íntimo dela ela sabe. E aí começa dali, entendeu? E aí depois o processo vai ficando mais tranquilo. Entendeu? Sim. Vai ficando mais tranquilo. Hoje tem alguma passagem bíblica que se lê, ou uma história que se vê, que fala, não, que se assemelha com a sua vida? Moisés, cara, a história dele. Que eu sou filho adotivo, né? Sim. E Não Moisés, sabia. Sou filho adotivo. Sim, mas eu não sabia. Filho adotivo e vi o propósito nisso. A história de Moisés é o seguinte, havia um decreto para matar os meninos na época, né? Sim. E aí a mãe dele, de forma estratégica, colocou ele lá no Rio Nilo e naquele momento uma serva e a irmã de Faraó estavam lá. E aí ela, muito sábia, né, já colocou a própria mãe
e de leite para ajudar, e ele foi criado num princípio, numa educação como Totalmente príncipe, diferente totalmente diferente do povo do que que era. Deus tinha para ele, desde o ventre da mãe verdadeira dele. Foi o que aconteceu comigo. Essa foi uma das que me impactou, né? Porque eu comecei de um jeito, vivi algo muito bom, porque as coisas do mundo são prazerosas, é muito bom. Só que aí chegou o tempo de Deus me trazer para outro lugar e falar: não, agora você vai viver aquilo que eu tenho para você. Nossa, que ótimo. Muito forte mesmo, bem. Entendeu? É exatamente assim. Moisés ele cresceu numa cultura totalmente diferente, que é a cultura egípcia, cultura pagã, né? Adorava vários deuses, deus do sol, de várias coisas, e no momento certo ele foi trazido para cumprir o que ele tinha que cumprir. Sim. Exatamente, assemelha muito com você. Eu senti essa identificação, como ao decorrer do tempo você sente identificação com outras histórias. Tipo assim, o que você passa, que aos seus olhos é injusto, lembra o que? A história de José do Egito, entendeu? Foi acusado de estupro e passou processo de prisão. E aí também perseverou e foi levantado a governador e fez a diferença. Esse é o propósito de Deus. Sim. Entendeu? Deus permite coisas acontecer que você fica assim, por que está acontecendo comigo? Você não entende agora, mas lá na frente você vai entender que tudo que você passou tem um propósito. Né? Ó, a vida promíscua que eu tinha hoje é justamente para ajudar a maioria. Exatamente, para tu contar, falou, eu também fui assim, isso aqui foi assim, eu sei que isso é bom e tal, mas ó, tem esse caminho aqui, Sim. que esse caminho é o melhor caminho que tem. Não tem sombra de dúvida. Não tem, Não tem exatamente. sombra de dúvida. Por mais que o mundo seja prazeroso, cara, e o pecado é bom, mas eu te falo uma coisa, as coisas de Deus é incomparável. Incomparável. Que ótimo. Então, hoje você tá nessa igreja, Tô em Anápolis. servindo lá, tá em Anápolis? Tô. Servindo lá. Servindo. Ótimo. Você vem para Goiânia constantemente? Vem porque, assim, é que nem eu te falo, Deus cria sempre uma conexão, sempre um propósito nessas conexões. Seja no seu ambiente de trabalho, seja onde quer que for. Entendeu? Ele sempre tem um propósito em te levar ali. Tanto para você ensinar, quanto para você aprender, né? Certo. Hoje você tem filhos, é casado? Antes da conversão, eu fui casado, né? Eu casei aos 22, tenho uma filha de 18 anos, entendeu? Você tem uma filha de 18? Tem uma menina que mora com a mãe lá em Brasília, né? Sim. Que ali foi um outro processo, que eu passei um tempo longe deles, né? E hoje, graças a Deus, a conversa, a convivência está bem diferente, sabe? Eles veem a transformação que eles conviveram Contigo e ver o Tadeu antigamente. ver o Tadeu agora, eu falei, realmente Aconteceu algo. aconteceu algo. Jesus. Sim. Mas gera uma resistência. Os primeiros a te perseguir, É a família. a família. Que ele fazia isso, agora está proferindo Deus. Exatamente. E não, a família e os conhecidos. Sim. As pessoas que estão ao teu redor. É por isso Tanto que é Deus que com Jesus aconteceu isso em Nazaré, né? Aconteceu. Ele, pelo fato de eles terem visto Jesus na infância ou algo assim, acompanhado, fala, esse aí não é o filho de José? Como é que ele fala que é filho de Deus? Não é o filho de José? Carpinteiro? Falava assim mesmo para Jesus. Tanto é que Nazaré não fez muito milagres, né? Porque o povo dele não acreditava nele. Sim. Exatamente, isso é muito forte. Realmente, Deus manda a gente sempre sair da sua terra. Sempre pra manda. poder cumprir aquilo que ele tem e te preparar, né? Aí quando você volta para sua terra natal... E parando para pensar, realmente, todos praticamente dos homens que Deus levantou, se pensar de Abraão, se pensar José, teve que sair da coisa para ir para o Egito. Entendeu? Jesus teve que sair de Nazaré para poder fazer as coisas que fez em Cafarnaum, fez nas cidades próximas lá. Então, isso eu acho que é uma característica muito grande de Deus, de tirar a pessoa de onde ela tá ali e colocar ela sob pressão e falar, meu filho, é desse jeito aqui que pode ser mais forte. Isso aí, quando você entende, cara, você faz com prazer, sabe? Você... É diferente, porque a gente quer fazer aquilo que tipo assim, que agrada os nossos olhos e o nosso coração, entendeu? Sim. Então, hoje, assim, muita coisa eu já não faço, assim, que eu fazia antigamente, né? Hoje, o meu foco maior é as coisas de Deus, independente do jugo, dos levantes que tem, dos ataques espirituais, que tem muito, à medida que você vai crescendo, os ataques aumentam. Como que tu lida com porque isso acontece na vida de todo cristão, toda pessoa que entrega a vida para Deus.
a gente cai muitas das vezes nesse caminho. Entende? Como é que você lida com a queda? Entendeu? Assim, quando você fez algo que não agradou os olhos de Deus, como é que você se sente? Como é que você se levanta? Pergunta muito boa. Realmente, nesses 14 anos de conversão, tem 14 anos que eu não uso droga, Sim, né? Mas já tive quedas com bebida. sim. Mas chegou o tempo que eu parei de beber. Só que não consiste só bebida, consiste às vezes uma prostituição, tem diversas coisas. Só que a Bíblia fala assim, Provérbios 28:13, quem não confessa as suas transgressões não prosperará, mas quem confessa e larga alcança favor e misericórdia. Então, o segredo quando você cai é você confessar, né? Tem Tiago também, 1,15, que fala: confesse as vossas culpas uns aos outros e ore para que haja cura e libertação. Então, por exemplo, você está muito tempo sem beber, você vai ali, dá uma brecha, bebe um uísque, uma cerveja, fica com uma mulher, automaticamente você entristece o Espírito Santo, ele afasta de você, né? Há uma tendência de piorar. E isso é porque isso é o abscino, né? E isso aí, ele cabe assim, porque realmente isso acontece. A Sim, pessoa, ela cai, as pessoas, né? Nós, cristãos, cai e às vezes a gente sente que Deus não vai aceitar mais a gente pelo fato de a gente ter voltado, algo do tipo. Entendeu? Mas isso que você falou é realmente muita verdade. Sobre confessar até um aos outros, tu confessar ao teu amigo, entendeu? O que tu fez, porque ferro afia ferro. Se ele for um amigo cristão, ele vai te levantar também. Mano, assim, 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 faz isso, que Deus vai te aceitar de volta. Já vi muitas pessoas falando isso pra mim. Caio, nossa, eu caí, eu não consigo conversar com ele. Às vezes para até chorar. afasta e piora, sabia? Piora, porque a Bíblia fala assim, que quando aquele espírito sai após o batismo, né, a conversão, e aí você começa a ter alguns atos, o Espírito Santo afasta, o que estava traz mais 7, traz uma legião. Então, assim, você faz muito mais coisa do que você fazia antes da conversão. E isso te leva à morte espiritual e à morte física, porque o propósito de Satanás é desconstruir aquilo que Deus construiu. Então, acaba-se o propósito, acaba-se entre aspas, porque o propósito é você não perseverou, não cumpriu o mínimo para você poder se manter, né? Porque você é muito tentado, cara. Você é muito Isso, tentado. exatamente. Isso vai levando pro absinto, por exemplo. Você bebeu aqui. Bebeu, já dá vontade, por exemplo, Mulher, droga, por exemplo, que sim. já dá vontade, tipo assim, usar uma cocaína. E tá, disso já vai pra mulher. Aí já gasta o dinheiro, entendeu? Já, tipo assim, vai caindo num absinto, que é o abismo do No abismo. abismo do O abismo. absinto, é o abismo do abismo. Então, o pecado, ele tende isso, né? Tem. Ele tende a fazer a pessoa ir mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E pá, quando ela vê, caramba. Tá no fundo do poço. Exatamente. Entendeu? Mas quando você confessa, alcança favor e misericórdia. Jesus, ele tem uma atuação de advogado, fiel, verdadeiro e justo. Então, quando você confessa para uma liderança madura, e tem liderança que não tem maturidade, você vai confessar aquilo, pode ter um certo Como identificar propósito. uma liderança madura? Por exemplo, é mais nas ações. Uma pessoa chegar com muito conhecimento, beleza, te impressiona. Mas ela tem que ter um mínimo de ação, ela tem que ter um mínimo Condizer com o que ela fala. de vivência, né? Eu tenho consciência de erros e acertos, da hora que eu levanto à hora que eu deito. Quem me convence isso é o Espírito Santo. Uhum. Às vezes você não precisa chegar para mim e falar assim, Tadeu, você peca. Eu tenho consciência que eu peco no olhar, no pensar, no agir e no falar. Mas aí tem ali o meu secreto, onde eu chego E confessa. e confesso para minha liderança, né? Porque hoje em dia, isso... Eu não tenho problema com isso, sabe? Aconteceu alguma coisa, eu já ligo pro meu líder, já teve a oportunidade de eu ter que confessar algumas coisas ministrando, pregando uma palavra de pecado que Deus me deu e o Espírito Santo falar assim, confessa algumas coisas. Quem está lá embaixo não tem discernimento, não vai entender. Mas se o pregador, ferramenta na mão do Espírito Santo, souber trazer embasamento bíblico ali e falar, obviamente eles vão entender. E aqueles que estão com pecados em oculto são os primeiros a ir lá na frente, para receber. Porque quando você está em pecado, é muita opressão, cara. É muita opressão. Você vive uma... Te acusa muito. Demais. Muita Demais, acusação. demais. Entendeu? E agora, quando você confessa e vai perseverando, você vai sendo fortalecido, né? Você já consegue resistir. Por exemplo, eu tô 15 anos sem... 14 anos sem usar droga. Se alguém me oferecer um cigarro de maconha ou uma cocaína, obviamente eu não vou querer. Eu posso me sentir tentado. Tô sujeito.
A Bíblia fala que quem está de pé está sujeito a cair. O pecado... Fala pra Caim também, o pecado bate na porta, Sim. cabe a tua... Você tem que fugir, cara. O que você vai fazer? Porque Pedir socorro. as más companhias corrompem os bons costumes. Você tá entendendo? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou sair. Deixo ali uma palavra, alguma coisa e saio. Eu não vou ficar ali perto da tentação, né? Para correr o risco de usar um cigarro de maconha, cheirar uma carreira de pó e voltar tudo de novo. Entendeu? Porque dessa vez talvez eu nem volte. Sim. É complicado como o mal ele age na vida de quem tá nesse processo. Sim. Age igual uma cobra, sorrateiro. Só na espreita ali, ó. Sutil. Só na espreita. E é paciente, Satanás é paciente. Você pode ter certeza que ele te observa. A Bíblia fala que ele anda ao teu redor, ao nosso redor. Tá redor, né? Bramando como um leão, procurando a quem tragar. Ele observa, né? Ele fica te observando, ele sabe as suas tentações, ele te pega literalmente. Desprevenido. Com certeza. Você baixa a guarda, sabe? Você fica muito confortável. Quando você está em estado de conforto assim, é onde ele está te observando. Aí o que ele faz? Se você era muito atuante na área da prostituição, cara, ele só vai mandar mulher linda, você pode ter certeza. Ele vai mandar cada beldade que você vai dar uma balançada na estrutura. Às vezes você pode cair, entendeu? E o propósito que Deus criou na sua vida não foi esse, né? Uhum. E às vezes, literalmente, você vai ter que cair, né? Eu, nessa caminhada, ó, com 3 anos de conversão, caí 2 vezes com mulher, cara. E só não caí mais 2 porque Deus não deixou, né? Mas aí eu entendi. Então, eu ainda sofro tentação. Eu trabalho num órgão público e dentro de mais ou menos ali uns 300, 400 funcionários, a maioria é mulher, cara. Você está entendendo? Então, todo momento você lida com diversos tipos de mulher. Então, quem tem que vigiar sou eu, né? Tem que se policiar, porque senão você escandaliza a sua igreja local, né? Muitos vão falar assim, esse aí não era o que pregava, esse aí não era o que... Entendeu? Então, até a gente falar sobre isso traz para nós uma certa vigilância. Porque o que acontece? A partir de hoje, né, as coisas mudam um pouco mais. A gente começa a ser mais observado, vem mais ataque. Então, a gente tem que o quê? Porque se o cara tá no mundo, né, o diabo não, já é tá dele, lá, ué. já é o que eu vou fazer dele, com esse cara aí? Já é meu. dele. Aí quando ele começa, ele foi pra igreja no domingo? Calma domingo. aí, tá estranho, hein? Tá. Aí no outro domingo ele foi de novo. É desse aí jeito. ele tá ajoelhado pra orar? Rapaz, eu já vou cheio, tipo assim, Nessa. fica desse jeito aí. Eu imagino que ele age desse jeito mesmo. Eu já li um livro, Napoleão Hill, e ele fala lá, o livro é mais esperto que o diabo, é como lidar com essa cilada. Não é um livro religioso, mas é um livro que, assim, mostra como sorrateiramente o mal age na vida. E num cenário global, num cenário entre amigos ali e tudo mais. E eu aprendi muito com esse livro, velho. Eu fico olhando assim e, tipo, como você falou, como você tem visão de algumas coisas e começa a ter discernimento de outras ali, sabe? Uma coisa inesperada sai de um amigo que tu nem esperava, pra ele te tentar com aquilo. Sim. Ou, entendeu? Vai acontecer uma situação aí que tu fica assim, caramba, velho. E tu fica pensando. Então, ele vai agindo, tipo, de várias maneiras. E quem começa a criar esse discernimento, quem começa a criar realmente essa visão de tudo que tá acontecendo no ambiente, com as pessoas que tu anda, porque querendo ou não, a gente se converte, a gente não deixa todas as amizades que... Deixa não. Entendeu? Tipo assim, tu vai falar com o teu irmão, querendo ou não, ele tá no teu Vai. mundo, tu vai falar com a tua mãe, que tua mãe tá no... Tu vai falar com o teu pai, ou com o teu primo, o amigo do teu primo, ou o teu melhor amigo que não se converteu também. Mas essas coisas vão acontecer. Você não vai, tipo, só soltar a pessoa. Isso não Sim, acontece. Verdade, acontece. Isso não acontece. Entendeu? Então, você vai soltando aos poucos, mas de primeira não. Então, nesse soltar aos poucos, vai acontecendo algumas coisas que, caramba, entendeu? Tipo, o teu melhor amigo te oferece algo. Ou sei lá, o teu primo, ou o teu irmão, entendeu? Ou às vezes até a esposa. Verdade. Às vezes até a mulher, que às vezes o homem... Ou vice-versa. A mulher vai pra igreja e o homem acaba sendo no mundo, que isso acontece bastante. A mulher tá na igreja e às vezes o homem tá no mundo. Homem. E a mulher tem muito isso de trazer o homem e vice-versa, tem. E ele vai agindo dessas formas, vai utilizando pessoas ao teu redor, entendeu? Pra poder fazer tu cair e voltar a lembrar a ser quem tu era. Porque quando a gente se batiza, quando a gente entrega nosso coração pra Deus, a gente passa a ser filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Sim. Essa é a nossa nova identidade.
E ele acusa a gente com as coisas que, tu era prostituidor, tu era mentiroso, tu tava no mundo, tu era isso, isso e aquilo. Ele te acusa e fica só no teu ouvidinho ali e tu tem uns pensamentos que ele tu começa a acreditar, caramba, será que eu sou isso mesmo? Sim. Entendeu? Tipo, Aí você faz, aí, nossa, eu sou isso mesmo. Esse que é o pior. Aí você cai, caramba, eu sou isso mesmo. Mas isso que você falou, você pensa não recorrer a esse confessar, tanto pro amigo, tanto para Deus, realmente a pessoa não se levanta, não. Não consegue, não. E, tipo assim, pra pessoa fazer isso, ela tem que tirar muito orgulho do coração. Tem Às que ter vezes o orgulho. impede. Exatamente. Você falou a verdade. Porque às vezes eu não quero te confessar algo, eu não quero te falar algo, porque com medo de tu vai pensar de mim, ou vice, entendeu? Assim, ou eu mesmo não quero me expor, ou não tenho medo de um julgamento teu. Sim. Esse é o pior. Acontece É o muito. medo do julgamento. Você Acontece falar pra muito. pessoa errada e a pessoa te julgar por conta disso. Aí tu vai, pô, velho, eu vim pra cá pra poder tu É o que mais me acontece. É o auxiliar. que mais acontece. E você vai me julgar, ó, e não é esse teu papel. Entendeu? Me julgar. É ajudar, né? Entendeu? Com certeza. Então tem isso, ou às vezes a pessoa se converte e não tem ninguém. Se bem que tem um pastor, assim, mas às vezes não tem ninguém no momento que ela tá ali sob pressão ao redor, porque ela tem esse orgulho, ela tem esse medo de julgamento. Sim, acontece muito. Isso aí gera esse esfriamento, esse afastamento. E a probabilidade dela voltar pro mundo é Muito, maior. muito grande. Entendeu? Exatamente. Isso que acontece bastante. Tá tudo ok? Eu meto um corte aqui agora. Mas, então, deixa eu pensar numa... A gente tá conversando sobre isso. Além... Um, dois, três. Só pra eu fazer o corte. Não, beleza. Além disso, tem alguma outra história que você gosta muito da Bíblia? Você falou da história de Moisés. Tem alguma outra passagem de Jesus? A passagem de Jesus que mais te impactou, assim, na Bíblia? Tem a dele e de João Batista, que é muito interessante. Quando João Batista ele vai batizar Jesus, e ele até fica meio assim, né? Ele falando, pô, não sou digno disso, né? Nem desatar o nó da sua sandália. Ali tem uma chave no sentido de que a população da época falava assim para João, João, parece que tá vindo um aí que é maior que você. Eles estavam sendo usados pelo inimigo para criar ali já uma contenda e uma divisão. E João, muito sábio, temente, A Deus. falou assim, é necessário que ele cresça, né, e eu diminui. Então, assim, é que nem você falou, entre o quê? O orgulho. Toda a história da Bíblia, ela é muito interessante. De Gênesis a Apocalipse. Né? Mas tem, assim, algumas histórias que chamam mais atenção. A história de Salomão também é uma história que... Salomão pediu a presença de Deus, né? A sabedoria seria a Só presença de sabedoria. Deus. Exatamente. E acabou que caiu. Cara, uma coisa muito interessante sobre o pecado. Tu acredita que o pecado ele pode ser passado de pai para filho? Porque a Pode. gente vê isso com Geracional. Davi. A gente vê isso com Davi, Vê. que ele teve o pecado de adultério com Batseba. Mas a gente vê também com Salomão de ter várias mulheres. Sim. E isso me deu... Eu lendo o livro, isso me deu uma brecha. Pensar, cara, eu acho que os pecados do meu pai pode ter passado Passa. para mim. Entendeu? Pode ter passado pra mim. Ainda mais se ele não tivesse libertado deles. Sim. No momento que ele me teve, Sim. ficou com a minha mãe, passa no... Nossa, é muito doido isso, Você né? vivencia isso aí. Eu vivenciei. Meu pai era alcoólatra, né? Meu pai verdadeiro. Então, eu vivi muita coisa dele e vivi muita coisa da minha família adotiva, né? Uhum. E aí, após passar esse processo de conversão, de cura, e que leva tempo, não é da noite pro dia, não é num com instalar de certeza não. dedo. Tem gente que leva, por exemplo, tem gente que leva 3 anos, tem gente que leva, sei lá, 1, 2 meses, 3 meses. Eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Sim, mas Vai isso tem um propósito, justamente para quando você chegar nesse nível de entendimento, porque hoje, assim, no nível que o Espírito Santo de Deus me deu, eu fico muito mais vigilante. Porque, assim, toda situação que eu tô, assim, que às vezes eu quero ali me favorecer, eu lembro da onde eu saí, né? Tudo que eu passei, e eu morro de medo de desviar. Eu nunca desviei, porque, assim, eu ainda falo para Deus, o dia que eu desviar, só me recolho. Porque eu já tenho a consciência que isso pode ser pior. Então, por isso que, assim, por mais que eu comece a ali querer dar uma brecha com uma mulher, ou sentir vontade de usar uma droga ou beber, eu já começo a ficar naquele estado de alerta, sabe? Começa a vir, assim, na minha mente,
Todo o processo que eu passei. Pessoas que se espelham em você. Entendeu? Porque quando você cai, eles caem. Já conheci muita história de liderança cair e os liderados cair. Entendeu? Entendi. Isso é bem forte também. Sim, a gente todo dia, por mais que a gente viva mais o natural e o espiritual, ele é ligado um com o outro. Sim. Entendeu? É ligado um com o outro. Não tem como. Tudo que é ligado na terra, liga no É ligado céu. no céu. E as pessoas, às vezes, por não ter discernimento, falam assim: ah, essa pessoa é religiosa demais, essa pessoa, né? E não entende que aquela pessoa ela tem uma conexão a mais com Deus. Isso não faz dele melhor. Dá mais responsabilidade. Vamos usar um termo natural, que muito é dado literalmente. Muito vai ser cobrado. Vai. Entendeu? Porque, assim, nada passa despercebido aos olhos de Deus, cara. Entendeu? Deus chega assim, ó, às vezes, tem muito cristão. Porque quando eu cheguei com 10 anos de conversão, falaram pra mim, assim, que com 10 anos eu ia esmorecer. E eu fiquei com aquela palavra. Aí, inteirou os 10 anos, eu falei, será que eu vou esmorecer? Né? Será que vai acontecer? Acontece. Você não anda constantemente queimando. Mas você tem que ter o quê? Sempre tá acendendo a chama. Sempre acendendo. Colocando a lenha. A lenha pode representar a oração. Que aí vem o quê? O sopro. O fogo, para fluir, precisa do oxigênio. Então, esse sopro representa o Espírito Santo. Né? Então, você volta a queimar. E por mais que a salvação seja individual, Albuquerque, a gente tem que ajudar o nosso próximo. Porque naquele grande dia, quando Jesus falar assim, ao invés de falar bem-vindo, amados de meu Pai, ele vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito. Pode ser uma palavra. Por quê? Você deu cesta, você pregou, falou, evangelizou, ganhou alma, mas calma aí. Teve momentos que Deus te colocou que era para você falar e você foi omisso, você foi negligente, entendeu? Então a Bíblia, como você perguntou. Em 2 Crônicas cita isso, do rei Amazias. Ele fez o que era bom aos olhos de Deus, mas não fez de todo o coração. Sim. E ele é taxado, às vezes, de servo inútil, né? A Bíblia mesmo fala, para você não fazer de forma relaxada. Então, assim, a toda hora a gente é cobrado, é ensinado, né? Pode parecer ser um fardo, mas Jesus, ele suaviza isso. No Evangelho de Mateus 11, 28, ele fala, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Só que tem muita gente religiosa que coloca o fardo na pessoa. A pessoa não tem um discernimento espiritual, não tem um conhecimento. Aí a pessoa que ouve padece por não ter conhecimento, como Oséias fala, né? Então, assim, vai muito da liderança, mas o liderado tem a sua responsabilidade. Sim. Tem. Todos Entendeu? temos. Né? Todos temos. Entendeu? Então, assim, eu temo muito. Então, quando eu pedi para Deus sabedoria para viver o chamado, hoje eu procuro ter esse cuidado. E eu já errei muito na caminhada com liderado, sabe? Às vezes na forma de falar, na forma de agir. Só que aí Deus vai te dando sabedoria, estratégia para você lidar com essa pessoa. Porque a maioria das coisas, se parar para analisar, você já passou, cara. Seja emocional, seja traumático, seja de relacionamento, seja de financeiro. Uhum. Então, hoje você ali na estatura de varão, você tem ali uma base, né? Você está alicerçado na rocha, tem sabedoria, tem visão, tem conhecimento da palavra, para quê? Para ensinar. É o que Lucas falou para Pedro. Pedro, quando te converteres, ensine os seus irmãos. Entendeu? Sim. Entendeu o evangelho? Cristo, ensina. Tanta gente padecendo, cara. Precisando ali de... Não pode só ouvir. A gente vê muitas pessoas hoje na igreja, pessoas que cresceram, que só ouvem o evangelho de forma passiva. Não ensinam, não passam a mensagem pro próximo, não praticam a obra, querendo ou não. Tipo, não é a obra que vai levar a gente, é a fé. Mas lá em Lucas diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obra... Sim. Aí a fé verdadeira, ela gera obras. Ou seja, uma pessoa que realmente se vê, tem uma fé verdadeira, cara, esse cara tá gerando obra. Esse cara tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Entendeu? Que esse é o propósito, você gerar fruto. Uhum. Né? Porque a gente é o ramo, a gente tá na videira. Então o fruto vai vir naturalmente. Vai, com o tempo. Porque exatamente. Se você pegar no literal uma plantação aí, seja de melancia, mandioca,
tem todo um tempo e tem todo um processo. Desde você cavar uma cova, cortar lá o ramo, colocar, deixar o processo natural entre sol e chuva, entre os nutrientes da terra, se você for colocar mais alguma coisa. Com Deus é diferente, né? Foi lançada a semente no seu coração. E tem a parábola do semeador lá. Esse Tem. dia eu ministrei a parábola do semeador. E tocou muito no meu coração essa palavra do semeador. Sobre como muitas pessoas recebem o evangelho. Por exemplo, num domingo, na igreja, tá várias pessoas. Aí a parábola do semeador diz lá que ele foi andando e algumas caíram à beira do caminho. Entendeu? Mas só que veio os passarinhos e comeram a semente. Que é isso? Satanás vindo e tirando na mesma noite, no mesmo dia, que a pessoa ouviu a palavra e tirou do coração dela. Entendeu? Por quê? Porque passa muito pensamentos, e de forma prática, na mente da pessoa. E ela não meditou na palavra. Aí, pedregulho. Caiu semente uma área de pedra. Só que ela logo brotou, só que não tinha raízes no coração, então a palavra, ela morreu. Veio o sol e queimou ela. No outro dia, ele já esqueceu da palavra, a pessoa que ouviu. Chega na segunda, não lembra o que foi ministrado no domingo. Espinhos. Foi a mesma coisa. Caiu entre os espinhos, ela foi tentar brotar, só que ela não deu frutos. Por quê? Porque a pessoa chega na segunda, tá pensando em quanto vai pagar, tá pensando no que ela vai comprar, em almoço, janta, um monte de coisa. As coisas, o pé fora do mundo, ela tá tomando o coração dela. Então, a palavra não vai frutificar ali. Verdade. E a terra boa. Que a terra boa é a terra das pessoas que ouvem e fazem. Ouviu a palavra e foi lá e meditou, criou raízes, que é o mais importante de meditar na palavra, criar raízes e ir fazer. E gerar até 50, 70 e 100 frutos. Verdade. Glória a Deus por isso. Exato. Então, essa parábola, ela ensina muito sobre como um evangelho, ele é no coração de como funciona no coração de algumas pessoas. Realmente é assim. Realmente da forma. Porque, por exemplo, já teve alguém que falou de evangelho pra mim, eu na rua, sentado na esquina com meus amigos. Só que, vamos supor, eu tinha 12, 13 anos. Tá, a palavra veio pra mim, só que o diabo logo tirou. No outro dia eu nem lembrava mais o que era. Aí já teve outras vezes, quando era teu. Teve pessoas que chegou em mim pra pegar. Entendeu? Eu tava com o coração de pedra. Não tinha raiz. Até pensei, nossa, eu recebi essa palavra com alegria. Eu acho que o Senhor tava falando comigo. Entendeu? Mas não criei raiz, não meditei e saiu. Então, ou até gente mais velha, preocupado com conta. E assim vai. E a gente passa por todos esses processos na vida. Eu já acredito, pelo menos eu já tive o coração de pedra, o coração de espinho e o coração da beira do caminho. Entendeu? E hoje eu tento ter o coração com uma terra boa. Amém. A gente tem que praticar ter esse coração com uma terra boa, que leva tempo, como você falou. Amém. Eu também já tive, parando para refletir, né? Porque, principalmente, assim, da trajetória de vida que eu tive quando eu era adotado para o momento que Deus me colocou, que era completamente diferente. Era um momento de escassez, mas eu não via a provisão, tanto espiritual como a natural. Mas depois que você entende, você já passou a bonança e a escassez, então você já nem, né, você não preocupa tanto. Seu foco está o quê? Na missão, entendeu? Independente da dificuldade que você vai encontrar. Entendi. E muitas das vezes ela não é exposta, ela é atrás dos bastidores. Ali em secreto. Sim, eu nunca gostei de tanta exposição e evidência, mas Deus tem colocado, né? Mas é Cristo que vai ser glorificado. Não, com todo certeza. Momento. Assim, hoje com a internet, o que a gente está fazendo aqui é uma forma de atingir outras pessoas, alcança. Entendeu? E o trabalho missionário também, certo? Em qualquer lugar que tu estiver, sentar com uma pessoa, falar sobre Jesus para ela. Verdade. Então, acredito, tem que fazer de todas essas maneiras. Tem que fazer o ID de todas essas maneiras, independentemente. Porque hoje a rede social, por exemplo, uma pessoa que viveu no mundo, ela posta foto, posta coisa pros amigos dizendo que ela tá numa festa, ou tá bebendo. Sim. Os jovens de hoje fazem isso. Aí o jovem vem pra igreja e acaba ficando retraído de postar que tá na igreja. Ou acaba ficando retraído de postar uma palavra que aprendeu. Entende? Uma palavra que Deus ministrou no coração. Então, imagina as pessoas que viram o teu historiar. Você, jovem, tá vivendo, viu o seu historiar 2, 3 anos atrás, quando você estava no mundo, você entra na igreja, aprende uma palavra e você falando sobre a Bíblia, falando sobre Jesus, entende? Falando sobre o amor de Cristo. Você é louco. Quem te vê fala, caramba. Alcança. Não, quem vê que te viu, né? Quem vê vai olhando assim, pensando assim, caramba, tava um tempo desse na festa, bebendo, e agora tá...
realmente ela vai falar, não, então eu tenho que mudar. Se essa pessoa mudou, eu tenho que mudar. Sim, esse é o propósito de Deus, né? A transformação Exato, aí da mente, do transformação. coração. Porque não só mudar, né? Mudar de lugar. Tem três, eu acredito que tem três fases. Tipo, que todo cristão passa. A gente tem a mudança, a gente tem a melhora, a mudança e a transformação. Certo? A melhora. A melhora é, vamos supor, se tivesse um cocô aqui em frente à nossa sala, a gente batesse o perfume, melhorou o cheiro. Mas logo depois vai voltar ao que é normal. A mudança seria a gente pegar esse cocô e botar pra ali, pra mais longe. Mas a transformação é o quê? Pega esse cocô, fazer e transformar em adubo e tu plantar uma semente e nasce, mano. Boa, essa é daí, viu? mas Não, é verdade. isso aí. É isso que é a mais pura transformação. verdade. A gente pega uma coisa que Jesus fazia. Jesus tira gente do poço, que não vale nada. E E coloca a gente em ele lugares. tem essa mania, entendeu? Coloca ele gente em lugar e fala, como é que esse cara atingiu isso aí? Entendeu? Isso é a mais pura verdade, cara. Então, Deus, ele é extraordinário. Jesus é extraordinário para fazer isso. Sim, Eu cara. não tenho poderoso. dúvidas, tanto na sua vida, na vida das pessoas que já sentaram e conversaram aqui comigo. E é uma coisa que, assim, quando a gente, eu, por exemplo, novo, quando eu me entreguei, eu meio que queria converter todo mundo. Ei, velho, vocês têm que ver isso, vocês têm que ver isso, vamos ver isso aqui. Só que tipo, aqui não é assim. Não, não. Que não é o não, tempo não. de todos. Por exemplo, Pode. você foi aos 28. Eu fui aos 21. Conheci gente aqui que foi às 40. Teve outros aqui que foi aos 25. Teve uns que desde dos 12. Então, Sim. tem tempo. Isso lembra uma parábola da vinha. Não sei se você conhece. A parábola da vinha, que é o dono da vinha, ele acordou e chamou e viu alguém na rua e chamou para trabalhar às 9 horas e prometeu um denário. Certo? Ele ia trabalhar das 9 às 5. Prometeu um denário. E foi e chamou outros para trabalhar das meio-dia às 5 com o mesmo denário. E chamou outros para trabalhar das 3 às 5 com o mesmo denário. Chamou outros para trabalhar às 4, e 1 hora só com um denário. E ele começou a pagar dos últimos para os primeiros. Eu não sei em qual coisa. Eu já ouvi falar. Ele começou a pagar dos últimos para o primeiro. E os que estavam trabalhando primeiro chegaram assim nele. Eu acho que vai acontecer isso quando a gente estiver lá na fila. Uai, senhor, como é que você pagou a mesma coisa para ele e eu tô trabalhando aqui há mais tempo? Entendeu? Aí fala, uai, eu não te prometi um denário, por que tu acha que eu sou injusto contigo? Se eu tô... que esse é o meu dinheiro. Você reclama porque eu sou honesto, eu acredito que Deus, ele faz o que ele chama pessoas tanto novas, com 12, 13 anos, e vai chamar um com 60 para começar a fazer a obra dele. E vai chamar outros com 50, vai chamar outros com 28, outros com 15, outros, entendeu? E eu acredito que vai ter muitos cristãos que vão falar isso na hora lá, uai, mas calma aí, meu reino e tal, e tudo mais. E aí Deus vai falar, então tu se aparta de mim, porque eu te prometi a mesma coisa que ele. Sim, te chamei aos 60 e tu aos 15. Aí os caras, então, tô há muito tempo fazendo teu trabalho. A gente questiona, né? Não, porque pro nosso raciocínio não tem lógica, na nossa lógica humana. Mas o reino, ele é assim, o último é o primeiro é o último. E boa essa colocação aí, viu? Muito boa. Porque a gente tem esse costume de questionar algumas coisas. Isso me deu até uma chave. Eu questionei o fato de uma liderança minha, né? Amigo meu. E aí depois o Espírito Santo me convenceu que era o tempo dele, porque ele já estava maduro. Eu cheguei a conversar isso com ele. E Deus falou para mim em sonho que chegaria o meu tempo. Nossa, que ótimo. Mano. Aí eu entendi, Perfeito. né? No sonho eu tive uma reação imatura de chegar e falar, não, vou sair da igreja e tudo. Só que no sonho o Espírito Santo falou assim, ó, ele tá desse jeito, ele tá posicionado, mas vai chegar o seu tempo. Se posiciona. Porque não é fácil posicionar, cara. Não é. Nossa carne, ela fala muito todo dia, toda hora, entendeu? Mas não é impossível, né? Sim. Não é impossível, não. Entendi. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Eu sempre peço pro nosso convidado fazer uma oração. A gente dá as mãos e faz uma oração para a gente finalizar. Fechou? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de ter conhecido o Caio Albuquerque. Pai, por esse momento abençoado, que esse testemunho, esse momento venha edificar outras vidas. Pai, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a vida do Caio, o ambiente de trabalho, os colegas de serviço.
Pai, que o Espírito Santo de Deus a cada dia venha convencê-lo, Pai. Venha criar situações, Senhor, em nome de Jesus, para que ele possa entender e viver o teu chamado. Abençoa, Senhor, a família dele, ó Pai. Abençoe todos os projetos dele. E que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ao decorrer, Pai, desse final de semana, para a semana que entre, está confirmando, alinhando, ó Pai, fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Não só, Pai, né, através da vida do Caio, mas através da vida daqueles que assistiram esse podcast. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênção pura, viu, cara? Deus é bom. Muito obrigado. Obrigado e eu, a cara. vocês que assistiram até aqui, dá um like aí, comenta o que vocês acharam desse momento, compartilhe para o seu amigo que precisa ouvir essa palavra, precisa ouvir esse testemunho de transformação do nosso amigo Tadeu, ok? Fiquem com Deus, até a próxima, fui!